Eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu resolvi ligar a câmera e gravar. Depois eu faço a capa. O Santos é o time do meu vô, né? É uma piada que torcedores rivais cantam, mas que pra mim sempre fez muito sentido, né? Nunca me ofendi por causa dela, nunca me senti mal por causa dela, porque o Santos é o time do meu vô, é o meu também, graças a ele. E eu não vou cortar esse vídeo não tem texto, não tem edição, não tem vinheta. É uma carta aberta. Eu ponderei muito se eu devia gravar, mas eu acho que no final o importante fica as mensagens para as pessoas que ficam e como é importante você valorizar quando você tem legado, quando você tem história e como quando você tem uma riqueza que vai muito além do dinheiro na sua vida e na sua família. Então, eu resolvi gravar através disso. Se eu embargar a voz ou se em algum momento eu perder o fio da meada, você me desculpe, mas eu vou fazer o que o meu coração pediu. Meu coração pediu para eu deixar isso muito claro. O Santos é o time do meu avô, graças a Deus, e ele trouxe esse legado pra gente também, o que se tornou um grande presente. Por mais que o futebol traga frustrações, angústias, sofrimento, arrependimentos, tristeza, ele também vem com muita outra carga, história, emoção, felicidade e acaba sendo um reflexo da vida também, porque nem tudo é só alegria, né? A vida também é assim, a vida não é feita só de alegrias, de momentos felizes, a vida é feita de frustração, de muitas outras coisas, e o futebol ele reflete muito disso, né? E o meu vô, o senhor Antônio, que nos deixou hoje pela manhã, segunda-feira, né? No começo, no meio da madrugada, acabou partindo. Ele sempre foi um grande praticante e um grande apaixonado por futebol e pelo Santos, né? Seleção brasileira e tal. Eu acho que até por causa dele continuo torcendo para a seleção brasileira, por mais que a CBF tenha atrapalhado o Santos em muitas oportunidades, em várias oportunidades, né? A gente vai se lembrar principalmente de 2005 na Libertadores e dos Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2012, que deliberadamente a CBF prejudicou o Santos em detrimento da conquista pelo título, que o Santos tinha chances reais, tendo o Neymar, e o tirou de várias rodadas para jogar amistosos caça-níquel pela seleção brasileira e também tirando os jogadores do Santos da das quartas de final de Libertadores, semifinal de Libertadores, das quartas de final da Libertadores para jogar a Copa das Confederações e ainda achar que estava fazendo um favor. Por mais que tenha tudo isso, eu continuo torcendo pela seleção brasileira também, tá? Óbvio que eu sou torcedor do Santos, é o meu grande amor como acompanhante de futebol, óbvio, junto ao esporte, mas torço muito pela seleção brasileira e isso eu carrego junto com meu avô, né? Meu avô trouxe isso para mim e para mim é uma das heranças que ele deixa, né? O futebol é uma paixão que a gente viveu em harmonia a vida toda, né? Eu me tornar santista, óbvio que é uma herança familiar, mas nunca existiu na minha família essa obrigatoriedade de você tem que torcer para os times que a gente torce, sabe? Coincidentemente, felizmente, a grande parte da nossa família, eu tô falando do lado materno aqui, tá? Porque os avós, por parte de pai, eu não conheci, eles faleceram muito antes de eu nascer, mas grande parte da nossa família, por parte de mãe, da minha família por parte de mãe, a maioria das pessoas são santistas, né? Parece um corintiano, um palmeirense no meio, mas são muito poucos, assim, em relação aos santistas, né? A gente é, no geral, 95% de santistas aí no seio familiar. Então, né, somos a maioria de nós são santistas e muito por causa do meu avô, né? Meu avô, ele me conquistou a torcer pelo Santos eu muito pequeno e a minha sorte é de ter lembranças muito antigas da minha vida, assim. Eu tenho lembranças de 2 anos de idade, né? E eu lembro de muitas coisas. Óbvio que eu não lembro de tudo, lembro muito de flashes da minha infância, né? Do meu começo de infância, mas eu lembro de várias coisas e eu lembro do meu avô me contando histórias do Santos, né? De me colocar num sofazinho assim e falar: não, deixa eu te contar uma história. Porque eu, quando era bem criancinha, assim, os outros clubes estavam em evidência, né? Quando eu era muito novo. Então, assim, era o São Paulo do Raí, era esse tipo de coisa. E ali
eu tinha interesse em jogadores, né? Falava assim, pô, meu Raí vai jogar, vou, não sei o que, não, o Raí é bom, mas ó, então, deixa eu te contar uma história. O Santos teve isso. E aí acabei criando essa paixão também pelo Santos, né? Não que ele me doutrinou a torcer para o Santos, ele só contou, né? E por quê? Porque meu avô sempre foi um grande contador de histórias, inclusive das próprias dele, né? As histórias que meu avô contava dele jogando, dele quando ele jogava, eu sempre tenho uma memória viva na minha cabeça que ele fala, pô, na minha época, pênaltis não eram 11 metros não, eram 11 jardas, e eu não perdia um. E eu lembro da minha mãe, dos meus tios contando que meu avô jogava realmente muito bem. Ele não teve chance de ser profissional, até por causa de morar muito no interior, né? Meu avô é do Sergipe, tá? Mas ele veio para São Paulo, para o interior de São Paulo muito cedo, mas ele é de Aracaju. E aí ele veio para o interior de São Paulo muito cedo para trabalhar em lavoura, né? Vida de campo, caçar e etc. E, enfim, começou a ser pai cedo, né? Foi pai com 26 anos e teve 5 filhos. E a vida não permitiu que ele desse segmento na carreira como jogador de futebol, mas por todas as histórias que eu ouvi, não só dele, mas dos meus tios, dos primos dos meus tios, né, os irmãos do meu avô, tal, contando que meu avô realmente era um jogador diferenciado, que ele deveria ter tentado e insistido, né, não teve oportunidades de ser um jogador profissional que muito possivelmente ele seria, porque ele realmente era muito bom, ele sempre foi o camisa 10 dos times que ele jogava. E meu vô, durante a vida dele, né, ele desenvolveu uma paixão pelo Santos do Pelé, pelo Santos e pelo Pelé depois. Meu vô é um pouco mais velho que o Pelé, né? Meu vô é 7 anos mais velho do que o Pelé. E, enfim, ele desenvolveu essa paixão pelo Pelé e acompanhou em loco a carreira toda. E eu tenho uma memória com ele muito viva também, além dessas histórias que ele contava dele jogando e tal, dele resolvendo o jogo e dos caras falando, esse velhinho vai acabar tá acabando com a gente, meu avô com 38 anos jogando futebol de várzea na região e ganhando jogos, e os caras falando, esse velhinho tá acabando com a gente, marca ele e tal. Mas eu tenho uma lembrança muito bonita dele também, quando a gente, logo que saiu Pelé Eterno, o filme, eu comprei o DVD, e o meu avô tava visitando a gente na casa da minha mãe. E foi um dos poucos momentos que eu vi meu avô chorar, né? E eu chorei junto na época, meu irmão chorou junto na época. Mas assim, a gente vendo o filme e eu entendi, eu já mais velho, né? Já com 2001, 17 anos. Já com 17 anos, já entendendo mais as coisas, dele vendo o filme e ele se emocionando porque veio toda aquela carga de ele viveu aquilo. E aí eu entendi ainda mais, já obviamente, torcedor do Santos, mas entendendo ainda mais o peso daquilo, né? Deus curou a gente que pouco mais de um ano depois a gente vivenciasse aquele título de 2002, né? Eu só quero confirmar, vou digitar agora quando que saiu o lançamento do Pelé Eterno, porque eu acho que eu tô confundindo datas, né? Deixa eu ver, é 2004. Não, a gente já tinha vivido o lançamento, a gente viu depois. É que teve um Campeonato Brasileiro depois, né? Foi 2004, eu já tinha 20 anos. Mas a gente tinha vivido 2002, aí teve aquele 2003 que a gente quase ficou na trave, né? Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Em junho sai o filme, depois de uns meses ele sai em DVD, eu compro o DVD e eu assisto como eu vou em casa, e aí depois veio o título do Santos do Campeonato Brasileiro, que foi uma epopeia, aquele Santos 2004, que realmente foi contra tudo e contra todos, todas as circunstâncias daquele título, realmente, assim, eu não lembro de história tão, tão incrível, tão espetacular quanto aquele título de 2004, que poucas pessoas comentam, muita gente comenta 2002, mas 2004 foi um absurdo do Brasileirão. E eu lembro de ter visto esse filme com meu avô, né? E ele lacrimejando, falando: era isso que eu queria te contar quando você era criança. Né, era essa sensação que eu queria passar. E eu lembro de falar, pô, eu entendo totalmente. Eu também sinto isso, né? Eu também sinto isso, eu também sinto essa magnitude aí, eu também sinto esse tamanho todo. Eu fui estudar depois, e aí por conta própria, óbvio, né? Estudar, entender a história e valorizar o tamanho que isso aqui tem. E graças a ele, né? Por isso que eu abro esse vídeo falando que o Santos é o clube do meu vô, e graças a Deus, por ser o clube dele, é o clube da nossa família também, é o clube que a gente aprendeu a amar e acompanhar. E eu acho que todo o elo que a gente tem com o Santos, ele vai muito além do futebol, só pelo futebol. Ele vai
uma característica de essência familiar, sabe? E nada contra meus parentes que torcem para outros clubes, mas eu acho que o Santos tem esse elo com a gente, mesmo no geral, nós sendo do interior, do extremo interior, né? A gente é de Presidente Epitácio, sabe? Eu nasci em Santo André, mas minha família é toda de Presidente Epitácio, né? Minha avó nasceu lá perto, minha mãe nasceu em Santo Anastácio, né? Tudo na região ali de Presidente Prudente. Então assim, é uma família distante do Santos. Por isso que, às vezes, quando eu tô aqui falando de pensar no torcedor do interior, é muito pensando neles também, né? Porque meu avô foi, mas ainda tem os meus tios. Os meus tios todos são santistas, né? Tem o meu tio Almir que mora lá em Epitácio ainda, que inclusive mora no quintal do meu avô, cara. Então, assim, eu não consigo conceber na minha cabeça como meu tio deve estar sentindo agora, sabe? Mas tem o meu tio Amauri, que também morou em Epitácio a vida inteira, mas hoje, por conta de trabalho, mora em Campo Grande. Tem a minha tia Leo, que mora em Epitácio, inclusive o editor do Futirinhas é o Leonardo, que é meu primo, filho da minha tia Leo, também neto do meu avô, né? E também mora lá em Epitácio. Então, eu não consigo. Eu até falei no meu texto do Instagram, eu já morando longe, morei longe a vida inteira, né? Então eu me acostumei a ver meu avô 2 vezes por ano no máximo, assim. Eu já tô estranhando, eu consigo imaginar eles que viveram a vida toda, todos os dias, basicamente, com ele ali, né? E partilharam até do jeito carrancudo dele muitas vezes, mas de extremamente amado, cara. Meu avô, pô, um cara muito amado. Não só pela gente da família, mas pelos amigos dele, né? Meu avô teve a vida inteira um grupo de truco. E esse grupo de truco são os amigos que ele fez ao longo da vida e tal, são pessoas mais velhas. E eles foram, enfim, a vida foi acontecendo, eles foram partindo e tal. E os filhos desses amigos assumiram os bancos dos pais para jogar truco com meu avô. Então ele jogou truco até bem idoso, com os filhos dos amigos dele. E agora a cadeira do meu avô ficou vazia, né? E vamos ver quem vai sentar nessa cadeira agora. Mas eu tenho comigo, e carrego isso, que o legado que ele deixa é muito maior que só o futebol, sabe? Mas o Santos é muito importante nessa, nessa equação. E eu não falo assim, eu não tô chorando por tristeza. De verdade, eu não tô triste. Eu tô saudoso, né? Porque eu entendo que faz parte da vida. Meu avô teve uma vida boa, plena. Ele viveu 90 anos, né? Quase 91, no aniversário dele, agora em novembro. Faria 91 anos e todo novembro a gente se junta para ir no aniversário dele. A foto da capa, inclusive, é de uns aniversários dele, acho que é o aniversário de 87 anos dele, que a gente se juntou para fazer uma baita festa. Tem inclusive vídeo desse aniversário dele no meu canal com a minha esposa, chamado Nosso Nós. Tem um vídeo dessa grande festa que a gente fez para ele. E inclusive eu mostro os amigos do truco dele, eu faço um vídeo, truco valendo toba, zoando meu vô ali, né? E meu avô nunca foi um cara de falar eu te amo, sabe? Nunca foi. Mas ele sempre foi o cara que demonstrou nas entrelinhas o amor que ele sempre sentiu por todo mundo. Então ele tinha coisas muito únicas para cada um. Para mim especificamente, além do futebol, claro, era uma fita de uma música caipira que ele tinha desde que eu era bebê. E ele sempre guardou essa fita. Ele falava que essa fita era uma quando eu ouvia, eu dançava, segurando aquela cadeirinha de espreguiçadeira. E eu sempre dancei. E ele guardou essa fita a vida inteira. E invariavelmente ele mostrava: olha sua música, filho. Então ele não precisava falar que me amava, porque, né? É isso. Amor é isso. Com meu irmão cuidado com meu irmão. Meu irmão, puta que pariu. Meu irmão com meu avô é um já mais recente. Um cuidado, um zelo que meu irmão teve com ele de ser um acontecimento. Meu irmão é barbeiro, né? O Cauê, que gravou aqui muitas vezes. E cortar o cabelo do meu avô, a barba dele, assim. Então, um zelo. Meu avô se preparava para esperar meu irmão para ter o cabelo cortado.
Fora os churrascos, o baralho, né, o truco, que meu avô ganhou diversos títulos ainda, jogando truco ali, meu avô ganhou boi, já ganhou um monte de coisa, um monte de título jogando com o meu tio Aldair, que é o filho mais novo dele, que é o meu tio mais jovem, né, só 12 anos mais velho do que eu, meu tio tem 53 anos hoje. E, enfim, então assim, é óbvio que cada neto e cada filho vai ter uma conexão, com o pai, o vô e etc, os tios também, porque meu avô não era amado só pelos filhos e netos, meu avô era amado pelos sobrinhos, né. Os sobrinhos do meu avô continuam sentem muita falta dele também, tem um carinho muito único por ele. Então eu entendo o tamanho e o que ele construiu, assim. Vai muito além do dinheiro, cara, muito além. É uma coisa muito grande. E, enfim, até que eu tô conseguindo me controlar, tô conseguindo desenvolver a linha de raciocínio, né. Eh, cara, eh, ontem eu falei no vídeo com o PH, falei isso: "Pô, eu sempre falei que o Pelé é meu maior ídolo, né". Óbvio que tem a minha mãe, assim, que é a GOAT, mas o meu vô, cara, acho que é meu grande ídolo. Meu vô foi o meu grande ídolo como jogador, porque foi a vida dele como um jogador casual, né, um jogador de fim de semana, que desenvolveu essa paixão tão grande, esse amor tão grande por futebol, e que ele passou. E ele passou, assim, sem forçar, sem obrigar ninguém a nada. Tanto que eu falo, a gente tem parentes que torcem para outros clubes, né? São poucos, mas eles existem. Porque meu avô nunca impôs nada, nunca obrigou neto ou filho nenhum a torcer para o Santos também. Nunca, 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 nunca teve essa obrigatoriedade, né? Minha tia é palmeirense, cara, a irmã da minha mãe, né? Ela torce pro Palmeiras e nunca foi uma obrigação do seio familiar torcer para o Santos. Mas ele, naturalmente, ele fez isso, assim, as coisas simplesmente foram nesse sentido e acabaram acontecendo. E minha mensagem aqui, por mais seja uma carta aberta para o meu avô e para os meus parentes, né, independente se eles são muito próximos ou não, independente se são da família da minha mãe ou não, porque tem muito parente lá da família do meu pai que tem uma identificação muito grande comigo e tal, e consequentemente com meu avô. Mas é que, cara, não importa o time que você torce. Não importa. Não importa se você é santista, se você tá aqui por causa do Santos, eu tô fazendo isso no canal do Santos, mas se você é corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, cruzeirense, atleticano, gremista, tanto faz, né. Se, óbvio, né, nem todo mundo tem uma família igual, nem todo mundo tem uma família estruturada ou uma família acertada, mas família nem sempre é a pessoa do seu sangue, é muito quem você se identifica ou quem construiu algum legado com você, valoriza. Aproveite enquanto tem, né, e eu não falo isso com arrependimento ou com o coração arrependido, eu falo porque a gente aproveitou, sabe. Toda partida é triste, mas, não é com peso de devia ter feito coisas, é com um sentimento de saudade, né. Infelizmente eu não consegui ir para o enterro do meu avô, mas eu tenho plena convicção que não é isso, né, que vai me afastar ou me afastou dele, sabe. Eu nem lembro do meu irmão e da minha mãe contando que meu avô partiu, né. Eu fiz um texto no meu Instagram, praticamente dormindo, eu não lembro como eu escolhi foto, eu sei que eu coloquei a foto que inclusive tá na capa desse vídeo, eu não lembro como eu escrevi, eu lembro vagamente, eu tenho a sensação de estar sonhando e do meu irmão contando que meu avô tinha falecido, que eu já estava esperando, mas eu achei que ele ia sair dessa de novo, mais uma, meu avô teve muitos problemas de saúde recentes, né, mas é um cara que, pô, ele foi muito vencedor, cara. Meu avô teve AVC, ele conseguiu viver anos aí com AVC, depois ele acabou indo para cadeira de rodas e muitos anos vendo cadeira de rodas também, e mesmo assim tendo uma vida plena, feliz, de acolhimento, de cuidado, né. Minha mãe fez dos das tripas coração por ele enquanto pôde, mesmo morando longe, meus tios todos também, todos muito, conectados e
e dedicados a fazer o melhor que podiam por ele. Então, assim, ele foi muito amado, muito, muito. Ele e minha avó, até minha avó já morreu faz bastante, já mais uns 10 anos, né? Minha avó morreu em 2014, a esposa do meu avô. Mas eles sempre foram muito amados, né? Sempre foram muito cuidados e tal. E eu tenho certeza que, apesar de ser um encerramento de ciclo, não é uma desconexão da família, né? Porque a gente continua todos muito unidos. E eu falo, você tem, aproveita, aproveita. E eu não tô falando, vai lá e fala que ama e tal, vai lá e aproveita, né? Às vezes o aproveitar não é necessariamente você dizer que ama, às vezes o aproveitar é você sentar do lado e conversar, é você ver um filme junto, ou você trocar uma mensagem, né? O amor ele não é só demonstrado com a palavra, ele é demonstrado com intenções e com atitudes que são no dia a dia, sabe? O fato de mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem, se é você ligar e falar se quer almoçar junto comigo. Então, aproveita, né? Viva esses momentos sabendo que eles são muito ricos, eles valem muito mais do que qualquer quantia financeira que você pode ter na sua conta ou de trabalho que você pode ter, né? Então, sou muito feliz por isso, sou muito feliz por ele ter vindo no meu casamento. Foi a última vinda do meu avô a São Paulo, foi pro meu casamento em 2016, né? Meu avô já de saúde, não vou falar que ele tá debilitado, porque o velho teve câncer e sarou, tá ligado? Ele teve melanoma na cabeça e sarou. Então, tipo, mas assim, uma pessoa cadeirante, né? Tem suas dificuldades, já idoso, uma viagem que é extenuante de carro, né? São 10 horas, às vezes, ou mais, de viagem de Presidente Epitácio para Santo André. Então é um rolê considerável. E ele veio para cá, ele veio para o meu casamento. E, enfim, cara, eu só tenho gratidão. Gratidão, carinho, amor, respeito e te passar a mensagem assim, agradecer principalmente vocês aí que, né, eu geralmente eu externo algumas coisas que acontecem comigo, né? Já falei de ansiedade no Futirinhas, já falei de algumas coisas, mas não são coisas que eu falo sempre. E, enfim, eu sou muito grato por todas as mensagens carinhosas que todo mundo mandou, sabe? Infelizmente, no meio de, sei lá, muitas mensagens, de 1000 mensagens, vem uma ou duas ali que eu não entendo porque que as pessoas se prestam a isso e tudo bem, né? Eu só bloqueei e segui a vida, não me deu trabalho de responder. Mas muito gratidão por todo mundo que gastou um pouquinho do tempo para fazer uma oração, mandar boas vibrações, pensar positivamente, né? Como eu disse, eu achava que ele ia escapar de mais dessa, porque eu acho que eu me acostumei com ele indo para o hospital e voltando, sabe? Mas a incidência de internações recente foi maior, sabe? Então, assim, já havia um preparo da família, assim, com relação à eventual partida dele, por circunstância da vida mesmo, ser uma pessoa idosa, cadeirante, né, de 90 anos de idade, mas que foi muito acolhida e amada por tudo, né? A festa de 90 anos dele do ano passado, pô, meu sogro foi comigo, cara, o pai da minha esposa, com meu cunhado, e a gente foi para Epitácio, uma viagem cansativa, enquanto a minha sogra viajou com as filhas, né, porque eles são em bastante, né, são em 4 filhos, viajou com as filhas para o Nordeste, meu sogro falou, vamos para Epitácio, e foi comigo, então vivenciou teve essa experiência comigo lá também, e com a Vanessa, e aproveitou esse aniversário que tinha Copa do Santos com o nome do meu avô, né? Meu avô tinha grandes paixões na vida: o Santos Futebol Clube, o Silvio Santos, né? O SBT, a Praça é Nossa, que meu avô sempre amou, e futebol. Então são os grandes, além de óbvio, né? Minha avó, meus filhos, os netos e, enfim, né? Jogar truco. Eu acho que você enumerar 5 coisas que meu avô sempre amou muito: Santos Futebol Clube, futebol, Silvio Santos, Praça é Nossa e truco, né? Além de, óbvio, churrasco, tubaína funada, que eu sou apaixonado até hoje por causa do meu... Cara, meu avô... Meu, meu avô me dá uma mamadeira de tubaína pra eu tomar quando era criança, bicho. Ele enchia a mamadeira, assim, com 3, 4 anos de idade. Ele enchia uma mamadeira de tubaína. Falei, toma aí, filho, toma aí. Meu avô foi funcionário público, ele trabalhava com um trator, então ele ia de trator para casa na hora de almoço.
E a gente ia brincar no trator, subia no trator e etc. Porra, legal demais jogar a bola comigo na frente da casa dele, que antes, na onde meus avós moravam, a rua era de terra. Então, pô, meu irmão, era jogar bola o dia inteiro, brincar de hominho e, pô, cara, foi muito bom, cara. Banho de chuva, meu avô também, molequinho. Então, cara, muita coisa. Muita coisa. Enfim, cara, vou. Vai com Deus, olha pela gente aí de cima. Continuaremos aqui, né, dia após dia, tentando honrar sempre seu legado e, enfim, esse grande amor que você sempre teve por Santos e futebol virar no meu trabalho, cara. Eu acho que é uma resposta, né, e um direcionamento. Graças a você, eu tô aqui, ó. Tem um público, tem gente que me acompanha, um monte de gente gosta da gente de graça. Por sua causa, vô. Obrigado. Te amo. Até a próxima, gente. Valeu.